um avivamento, um avivamento. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a bondade de Deus repouse sobre sua vida neste momento, meus irmãos, e que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Pai de amor e graça, eu quero te render louvor e adoração, Senhor, nesta noite. Deus, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos e também quero apresentar, Senhor, os meus irmãos que estão aí do outro lado. Quero colocá-los, Senhor, também nas tuas mãos, Senhor, por intermédio da minha oração. Que eles sejam também abençoados, Senhor, que haja livramento, que haja graça e misericórdia, Senhor. Que eles nesta noite possam ser tocados pelo Espírito Santo e que eles sejam abençoados pela tua presença, Pai. Eu me coloco, Senhor, à tua disposição, eu renuncio a mim mesmo para que o Senhor manifeste em mim. Muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um que aí está, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmã Laís, irmã Gabi, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, amados, para nós começarmos a tratar de um assunto hoje, um assunto muito importante, que deve ser prática cristã, prática nossa, e que eu quero dividir com você, amados. Muitas vezes esse assunto é negligenciado por nós cristãos e não deveria, porque é de extrema importância para o nosso caráter. Eu quero falar aqui, amados, a respeito do amor ao próximo, né? Essa questão de se colocar no lugar do próximo, de compreender, enfim, né? Então, eu quero começar dizendo aqui, meus irmãos, que o amor ao próximo é um ensinamento mais forte vindo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pois por meio dele, né, é possível, amados, nós colocarmos em prática todos os outros ensinamentos, né? Por meio dele, por meio do amor ao próximo, nós conseguimos colocar os outros ensinamentos em prática. Afinal, irmãos, quando amamos o próximo, fazemos, né, ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco, né? Exemplo, o respeito, né? Como respeitar, acolher e ter empatia. Isso a palavra acolhimento, irmãos, é uma palavra muito gostosa de falar, porque ela traz o seu significado como se uma mãe pegasse o seu filho quando ele está muito aflito ou decepcionado com alguma coisa, ou choroso, ou com medo, e coloca no colo e acolhe e o protege, né? Então eu quero falar a respeito disso hoje, né? Eu quero a sua contribuição nesta noite para que nós possamos juntos, obviamente, tratar aqui desse assunto, amados, né? A respeito do amor ao próximo, né? Deixa eu só me situar melhor aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Raimundo. Deus abençoe a tua vida, querido Raimundo. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos começar aqui para que nós possamos compreender melhor, né? É compreensível, amados, pastor Ivanei, né? É o pastor Ivanei, não é o pastor Raimundo, é o pastor Ivanei. Pastor Ivanei, que Deus te abençoe, querido, satisfação imensa tê-lo conosco nesta noite, em nossa live, que a graça de Deus te alcance aí, alcance o teu ministério, a tua casa e alcance os irmãos aí, tá bom? Grande abraço para o senhor, pastor Ivanei. Irmão Edson também já está conosco. Deus te abençoe, querido. Amados, só recapitulando aqui, nós vamos falar aqui um pouco a respeito do amor ao próximo. E dizia eu que a prática do amor ao próximo, ela está sintetizada em respeito, acolhimento e empatia.
Presbítero Fernando, meu amigo, Deus te abençoe, meu querido. Muito bom que o senhor esteja aí também, pode nos ajudar, né? O pastor Ivanei também pode estar contribuindo, os irmãos também, a respeito daquilo que nós estaremos falando aqui nesta noite, a respeito de amor ao próximo, né? A palavra empatia nos traz muita reflexão a respeito disso, né? Mas o que eu quero falar aqui é a respeito do exemplo de Jesus Cristo, né? Durante toda a sua trajetória, Jesus sempre deixou um amplo legado de amor ao próximo, né? Jesus demonstrou isso e basta a gente ver os registros dos discípulos, né? E apóstolos, que em suas narrativas eles imortalizaram, não deixou que isso passasse desapercebido, né? E foi imortalizado como ensinamentos e lições inspiradoras que são absolutamente, meus irmãos, prática para as nossas vidas. Inclusive isso nos dias de hoje, né? Então, dentre todas as lições, uma delas que nos chama muito a atenção é a parábola ali do bom samaritano, né? Nessa passagem citada, meus amados, Cristo destaca a atitude de um jovem que, ao passar por uma estrada, prontamente atende uma pessoa que havia sido assaltada e ferida. Eu vou colocar um ponto aqui para nós refletirmos acerca disso. Ele conhecia, esse samaritano conhecia essa pessoa? Era seu parente? Esse samaritano desejou algo em troca? Não, meus irmãos, não. Esse samaritano, nos dias de hoje, se nós nos perguntarmos o que Jesus faria em nosso lugar, e eu quero te dizer que Jesus faria o que o samaritano fez e talvez um pouco mais. Mas a atitude do samaritano já é um grande exemplo para nós. Nos importarmos com as pessoas, sentir a sua dor, meus irmãos, se colocar no lugar delas, entender o porquê que às vezes a pessoa está tão angustiada, está com tanta tristeza em seu coração, sem antes fazermos juízo, né, da vida da pessoa, do que a pessoa está passando. Infelizmente a gente tem essa prática, e não é uma prática boa, né, de fazer juízo das pessoas. Não, meus queridos, esse não é o nosso papel. Nós não fomos chamados como juízes, como acusador. Não é esse o nosso papel. O nosso papel, meus amados, é fazer aquilo que Cristo faria, né? Jesus Cristo, ele nos dá um exemplo quando ele traz essa parábola, né? E vai dizer que ao passar para a estrada prontamente, né? Ele atende essa pessoa que tinha sido assaltada e tinha sido ferida, né? Mas a lição mais profunda nessa história, meus irmãos, né? Ela está justamente no fato de que outros dois homens, em momentos distintos, diferenciados ali, sequer deram atenção ao necessitado. Eles nem se importaram. E irmãos, acredite, tem coisas que às vezes mexem conosco, é nós imaginarmos que essas pessoas, a Bíblia vai falar que era levita e sacerdote da casa do Senhor. Então vai dizer claramente que há levitas e sacerdotes na casa do Senhor que não se importa com o próximo, que não sente a dor do próximo, meus irmãos, que não tem empatia, não se coloca no lugar. Somente o terceiro, que é o samaritano, que passa por ali, ele vai prestar a devida assistência, colocando em prática o amor ao próximo. Sabe o que é interessante, irmãos? Que ele vai levar esse homem a uma hospedaria, vai pagar pelos serviços, né? E ainda disse o seguinte: olha, se preciso for, na volta, né, eu passo aqui para arcar com mais custos, se isso tiver. Mas o que importa é a recuperação dele. O que importa é o seu estado físico, seu estado emocional, é ele sentir
que alguém se importa com ele. É ele sentir que não está sozinho, mas que existe bondade e que essas pessoas são movidas por Jesus Cristo, movidas pelo Espírito Santo de Deus. E essas pessoas, meus amados, têm que ser nós. Nós precisamos nos encaixar dentro desse contexto. Eu sempre costumo fazer uma coisa aqui que é bem interessante, né? Que é para que os irmãos possam participar. E aí o pastor Ivanei também, o presbítero Fernando, enfim, todos os irmãos que quiserem participar, coloque aí. Você lembra qual foi o seu último ato de empatia? Você se lembra? Se você ficar pensando muito, buscando muito lá atrás esse ato de empatia, e se você talvez não encontrar, meus irmãos, talvez não encontrar, você precisa rever os seus conceitos de cristão. Mas se você se lembra de um mais recente, coloca aí, posta aí, eu estarei lendo aqui com o maior prazer. O pastor Ivanei, ele está contribuindo conosco dizendo assim: sentir dores de parto até Cristo ser formado nas pessoas demonstra muito amor. Sentir dores de parto. Isso quer dizer, amados, sentir uma dor que muitas vezes é insuportável. E é muito mais fácil a gente dizer assim: aguenta firme. Aguenta firme aí, Deus é contigo. Às vezes é fácil a gente dizer isso. E é difícil a gente dizer assim: olha, eu quero dividir contigo essa dor. E como é que você divide essa dor, amados? É dando essa atenção devida. É sendo presente. É estando participando da vida das pessoas. Você precisa se lembrar que Deus te chamou para isso. Para ser presente na vida das pessoas, né? E assim foi Jesus Cristo, né? Essa parábola de Jesus, amados, embora seja contada aí há mais de 2000 anos, né? Nos chama a atenção pela atitude do ensinamento. Quantas vezes somos chamados ao trabalho e realmente nos empenhamos em contribuir com aqueles que mais precisam? Isso é uma pergunta. Irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados em fazer aquilo que nos dá algum retorno, em fazer algo que nos beneficia também. E quando não nos beneficia, precisam saber que há uma participação nossa. E isso, meus amados irmãos, também não é bom. Também não é bom. Amor ao próximo, a primeira coisa, inclui respeito. Respeito. Respeita a fragilidade das pessoas, respeita as lágrimas, respeita a dor, respeita a condição que ela se encontra naquele momento. Depois que você respeitar ela, acolhe ela, sabe? Traz ela para perto de você, deixa ela sentir que você não está ao léu a sua história, o seu problema, né? Mas que você vai contribuir com ela para que ela se sinta forte e venha se levantar. Pai Senhor, Diácono Isaías, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos falando a respeito de amor ao próximo e eu coloquei uma pergunta aí da seguinte forma: se você lembra a última vez que você fez algo para o seu irmão sem conhecer, para o seu próximo, sem conhecer muitas vezes, mas sem esperar nenhuma paga. Coloque aí a sua atitude. Ô, irmã Laís, é profundo, realmente é profundo. A irmã Sueli colocou assim: eu não faz muito tempo, inclusive coloquei no grupo de mulheres e ninguém se manifestou, estou falando a verdade, mas eu fiz minha parte junto com meus vizinhos mais próximos. Irmã Sueli,
esse estudo ele nos traz justamente essa linha de raciocínio. Não importa se os outros não fizerem. Não importa se os outros não quiserem fazer. O que importa é que você fez. E certamente o maior valor é quando fica no anonimato. Não precisa ninguém saber que você fez, né? Você pode até reunir forças para fazer maior. Mas se isso não foi possível, faça. Faça o seu melhor. E não precisa que ninguém saiba. Basta que Jesus Cristo saiba. E aí então, o versículo bíblico que diz assim: eu tive frio e me vestiste, estava preso e foste me visitar, né? Isso valerá na sua vida, tá bom, minha irmã? Deus abençoe você pela sua atitude, continue fazendo, né, a sua parte, não precisa ninguém nem sonhar que você fez, tá bom? Que Deus continue te abençoando sempre, né? Vamos lá, meus amados. Eu quero dizer o seguinte, que quando nós nos empenhamos em fazer alguma coisa para ajudar o próximo, as coisas fluem. Nós somos abençoados, irmãos. Nós nos tornamos melhores. Irmãos, eu fiz alguma coisa, eu até contei na igreja, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz uma coisa, eu já fiz outras coisas, obviamente, mas eu fiz uma coisa que isso eu nunca vou esquecer. Isso ficou na minha memória. Eu morava em Itanhaém, na praia, e lá é muito quente por causa do mar, né? E eu estava dentro do carro e vi um mendigo atravessar a rua, e lá era paralelepípedo, pedras. E à medida que ele passava, o solo estava muito quente, ele começou a queimar os pés e ele encostava os pés na parede para resfriar. E ele não conseguia andar muito tempo. E eu vendo aquilo me tomou de uma compaixão tão grande, irmãos. E aí eu peguei o carro, encostei perto dele, tirei o meu chinelo e dei para ele. Essa foi a atitude mais nobre da minha vida, irmãos, que eu nunca esqueço. Não sei quem é, eu acho que é assim que vale. Eu estou contando aqui só para os irmãos entenderem, né? O que é se colocar no lugar do próximo. Eu senti a dor dele, eu senti os meus pés queimando como se fosse o dele. Eu me coloquei no lugar dele. E ele não tinha esperança, irmãos, ele era um morador de rua. Ele não tinha como comprar, entende, irmãos, o que eu digo? E isso é se colocar no lugar, amados. Não é você pegar e fazer uma contribuição com alguma coisa para alguém que tem condição, mas é para aqueles que não há condição. Não tem como conseguir um recurso. Apesar, irmãos, dessa parábola nos mostrar a empatia, é um exemplo prático de amor ao próximo, né? Qual é a definição para esse termo? Neumar, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe a tua vida aí. Seja bem-vindo entre nós. O que é amor ao próximo, meus amados? Como é que nós definimos amor ao próximo? Amor ao próximo, meus irmãos, é ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, é ter compaixão, é ter empatia sem se deixar levar pelo orgulho. Sendo assim, amados, amar ao próximo é se importar com a vida do outro e tratá-lo com respeito, porque independente daquilo que a pessoa tenha ou não tenha, esteja passando ou não esteja passando, ela merece respeito, porque se você estivesse no lugar dela ou não estando, você exige que te respeitem. Respeitar as pessoas é uma forma de dizer que você o ama. Isso também significa, amados, que é preciso nos amar, pois uma pessoa só consegue ajudar o outro e amar ao próximo quando se ama também. Afinal, o amor que ela cultiva começa a se tornar tão grande que ela sente a necessidade de espalhar, transmitir para outras pessoas que estão ao seu redor. A nossa irmã Cristiane está dizendo o seguinte: o amor ao próximo não é sobre gostar daquela pessoa,
ou ter sentimentos amorosos, mas sim sobre o respeito, sobre a gentileza, sobre espalhar o bem, sobre a gratidão, que é isso que é capaz de geração, deixa eu ver aqui, que é capaz de gerar. Não tenha costumes de fala o que faço para alguém, porque parece que nós estamos querendo glória aqui na terra, e quem recebe aqui na terra perde o galardão do céu. Eu partilho, Cristiane, desse comentário seu, tá? Eu acho que nós temos que fazer nesse propósito também. A nossa irmã Gabi está dizendo o seguinte: a melhor forma de se importar com o próximo é orando por ele. É uma das partes. É uma das partes. Amados, isso é uma coisa que a igreja do Senhor, ela tem que ter essa percepção. Às vezes nós precisamos fazer um pouco mais do que isso. Se você não tem como fazer, ore. É algo, é alguma coisa. Se você consegue orar e pedir ajuda, peça. Se você consegue orar e ajudar, ajude. Os irmãos compreendem? É assim que funciona, meus irmãos. Nós precisamos muitas vezes nos colocar no lugar das pessoas. Se alguém tivesse pelejando por nós, nós estaríamos felizes também, né? E eu quero dizer que você pode ser o motivo de um sorriso de uma pessoa. Você pode mudar a história de vida de uma pessoa com a sua palavra, com a sua atitude, enfim, né? Atitudes de como cultivar o amor ao próximo, né? Que atitudes são essas? Importante, amados, quanto a desenvolver esse nobre sentimento dentro de nós, é fazer escolhas certas, é ter atitudes adequadas que realmente gerem impacto na vida das pessoas necessitadas. Irmãos, quando nós temos as atitudes adequadas e fazemos as escolhas certas, essas pessoas são impactadas, não é por aquilo que fazemos, mas é pelas nossas atitudes, meus irmãos. As nossas atitudes vão impactar essas pessoas, né, que estão necessitadas e cruzando um caminho difícil. Para isso, irmãos, nós precisamos realmente ajudar. Aqui, amados, nós acreditamos que uma ajuda pode transformar a vida de quem mais precisa. Tenha atitude humanitária, irmãos, e ame ao próximo. A diaconisa Priscila está colocando assim: amar o próximo é fazer o bem sem olhar a quem. Sem ter que mostrar o que foi feito e interceder por essa pessoa em cada oração. Pois a palavra de Deus diz: quem pode fazer o bem e não faz... Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver o restante. Comete pecado, né? Comete pecado, é isso aí. Quem pode fazer e não faz, comete pecado, porque acaba não se importando com as pessoas, né, amados? Então, é natural, irmãos, que as lições cristãs nos tornem mais preparados para nós entender primeiro e estender a mão a quem mais precisa. E colocarmos, meus irmãos, em prática o ensinamento do amor ao próximo. Jesus Cristo foi esse grande exemplo. Contudo, a rotina corrida do nosso dia a dia, muitas vezes, acabamos nos dando, não dando a real atenção para as oportunidades ímpares de adotar uma postura humanitária. Ou seja, nós temos muitas oportunidades durante o dia para termos uma atitude humanitária e nós, muitas vezes, devido à correria, acabamos desprezando essa oportunidade ou muitas vezes nos escondemos atrás da correria para não fazermos, né? É por isso, amados, que colocamos, né, como a nossa primeira dica aqui nesta noite, para que você compreenda o que representa isso na prática. Seja gentil, irmãos, com todos que cruzarem o seu caminho, pois não fazemos ideia com quem do que se passa, né, na vida dessas pessoas. Um sorriso, seguido de um bom dia, meus irmãos.
ou de uma atitude gentil pode representar muito para aqueles que estão à nossa volta. Olha quão pouco é, meus amados, um sorriso, um bom dia, tá tudo bem com você, um Deus te abençoe. Isso pode mudar, meus irmãos, a vida de uma pessoa, pode salvar a vida de uma pessoa com aquilo que sair da sua boca. São pequenos gestos, irmãos. Valorize a paz dentro do lar, para que quando você sair, haja paz também, para que você possa dar a paz. O que o nosso Jesus diz? Olha, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá, porque no mundo não há essa paz, mas em Jesus há paz para nós. O presbítero Fernando está dizendo o seguinte: esse é o amor, esse é o maior trabalho da igreja, fazer algo para o próximo. 2 trabalhos lindos que achei quando os irmãos se reuniram para ajudar a irmã Rosana e ajudar na casa do irmão Gilberto. Realmente, presbítero Fernando, foi algo extraordinário mesmo. Está na nossa história isso aí, né? A gente escreveu uma linha aí na nossa história. Realmente foi maravilhoso, meus irmãos, né? Todos nós tomamos atitudes aí e foi muito bom. Quem fez foi a igreja do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Tá aí o diácono Gilberto, feliz aí, colocando aí, né? Porque a graça de Deus chegou até ele lá, né? Então, respeite o próximo, meus amados, apesar das diferenças entre as pessoas. É preciso praticar o respeito pelo outro. As diferenças, elas não existem para nos separar, meus irmãos. É pelo contrário. Eu tenho diferença com um e com o outro, mas as diferenças elas não é para nos separarem. Pelo contrário. É para mostrar o quanto Deus é perfeito, o quanto o amor de Deus é perfeito. Né? Porque se nos unirmos, nós vamos entender que a nossa vida ela é diversificada, meus irmãos. Cada um tem um jeito de viver, tem uma maneira de pensar, né? Então nós precisamos respeitar o pensamento, um estilo de vida ou as características diferentes do outro, né? E é uma forma de expressar o seu amor, né? Na verdade. A Priscila colocou assim: verdade, foi um trabalho ao próximo maravilhoso e nossos irmãos Gilberto e Rosana foram abençoados, né? Graças a Deus por isso. Então vamos lá, irmãos, aproveitando nesse gancho aí, participe de projetos sociais e potencialize o seu amor ao próximo. Participar de projetos sociais. Diácono Isaías não está falando nada aí, não colocou nada, mas eu quero lembrar, né? Diácono Isaías estava presente em todos esses projetos aí, né? Então, essas coisas são importantes, meus irmãos, são muito importantes. Meus amados, eu quis trazer esse estudo hoje pelo seguinte: às vezes a gente fica muito bitolado, né? Na Bíblia Sagrada, ali em textos específicos, e nós esquecemos das boas práticas, né? Da nossa conduta, do nosso caráter, como deve ser o nosso caráter de cristão, a nossa conduta, né? Então eu quis trazer isso porque isso aqui está ligado à Bíblia Sagrada, é um dos mandamentos, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu quis trazer isso para que nós possamos nessa noite compreender um pouco mais e participarmos juntos desse estudo aqui, né? Quando eu disse participar dos projetos sociais e potencializar o amor ao próximo, né? Nessa recomendação acima, irmão, nós falamos de quê? De atitudes que nós devemos ter, não é só um dia, são 24 horas. Deus vai nos dar sempre oportunidades para realizar determinados trabalhos, né? O Senhor sempre nos dará uma oportunidade, nós temos que estar preparados para fazermos ali alguma coisa, né? Eu não sei se os irmãos já pensou em dedicar 1 hora por semana ou um período maior por mês
para ser voluntário em iniciativas transformadoras. Isso não necessita ser, queridos, só na nossa igreja. Não, de jeito nenhum, irmãos. Você é crente, você é filho de Deus, você é abençoado, você é abençoada, você é cheio de luz. A paz do Senhor está em você. Você como se diz, você é um enviado de Deus. Então você pode fazer boas coisas aonde você andar. Deixa Deus direcionar você, deixa Deus impulsionar você a isso. E você pode fazer isso, meus irmãos. Pode fazer isso. Oportunidade certamente nós teremos sempre. Eu acredito que se nós fizermos isso, as nossas atitudes irá transformar não só o próximo, como a nós mesmos, né? Existem inúmeras formas, irmãos, de nós fazermos isso, né? Desde vínculos regulares com projetos sociais que demandam envolvimento frequente, né? Ou seja, estar constantemente ali, até as atuações esporádicas, ir uma vez e outra vez, em mutirões e ações em datas comemorativas, por exemplo. Enfim, nós temos esse trabalho da nossa igreja aí, o Querigma mesmo, é um trabalho extraordinário, um trabalho maravilhoso, né? Que nós possamos aí também valorizar esse trabalho e ver a dimensão desse trabalho. É uma coisa linda, né? O presbítero Fernando está contribuindo dizendo: acredito que na igreja podemos formar uma força-tarefa para ajudarmos pessoas que têm necessidades aqui nas proximidades. Temos muitas pessoas precisando de apoio. Olha aí, amados, olha o que o presbítero Fernando colocou aí. Isso é a grande verdade, irmãos. Quando nós fazemos isso, nós não estamos esperando a questão da pessoa vir ou não à nossa igreja, congregarmos conosco. Nós temos que fazermos porque Deus nos chamou para isso. Diácono Isaías colocou assim: eu respeito a opinião de quem declara algo que fez para alguém, mas eu não consigo esperar o que faço. Mas como o estudo exige, quero dizer que acho que faço pouco por tudo que Deus me dá. Nossa, irmão Isaías, que bonito que o senhor colocou aí, viu? Muito lindo o que você colocou aí. Isso é reconhecimento, meu irmão. Eu compreendo o que você está dizendo perfeitamente. E com muito respeito você está dizendo aí, né? Que respeita, né, a opinião de quem declara. Eu também respeito, está certíssimo, né? Mas é sempre bom a gente ocultar essas informações quando o propósito é o mesmo, né? Irmão Gilvan, seja bem-vindo, paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus aí, né? Vamos continuar aqui, amados. Compartilhe o que faz bem. Não é compartilhe o que faz de bem, é compartilhe o que faz bem, né? Ainda nessas ondas de redes sociais, irmãos, é importante exteriorizarmos o quê? Colocar para fora aquilo de melhor o nosso coração carrega, né? Isso significa dizer palavras construtivas, que leve ânimo e esperança, né? Às vezes, se nós formos colocar alguma palavra na rede social que vai chatear alguém, né? Ou que vai parecer uma palavra indireta, não faça isso. Coloque uma palavra construtiva ali, abençoe o dia dessa pessoa, né? Porque nos dias de hoje, irmãos, com tanta coisa ruim acontecendo, nós não podemos nos colocar do papel de incentivar o desânimo, né? Soltando frases como: não tem mais jeito, ou está tudo perdido. Não, tem jeito sim, porque o Deus que nós cremos e servimos é o Deus do impossível. E não está perdido, porque o que está perdido é achado, e nada foge dos olhos do Senhor, e Deus tem o controle de tudo, né? E se nós não tivermos capacidade, o Senhor nos capacita para realizar o seu projeto e realizar a sua obra, né, meus amados? Quem tem amor ao próximo dá valor às palavras e, evidentemente, sabe empregá-las com todos aqueles que cruzam o seu caminho. Ou seja, isso vale, irmãos, também para
ambientes virtuais, amados, não é só presencialmente, né? Afinal de contas, uma postagem nossa pode chegar onde nós nem imaginamos, né? Por isso, transborde, irmãos, essa atitude humanitária de incentivo, de positividade nas redes sociais, no seu dia a dia. Há um pensamento bom, né? Conserve bons pensamentos, né? Um radialista brasileiro, ele diz o seguinte, acho que Alziro Zarur, né, diz o seguinte: uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida. Pense nisso, né? Pode salvar uma vida, mas pode perder uma vida, né? Dependendo daquilo que nós falamos, né? Amados, uma coisa interessante, né? Escute músicas, regue a sua vida de coisas boas, de coisas maravilhosas, leia as frases de amor ao próximo, né? Nutre a sua alma, nutre o seu coração, nutre a sua mente de coisas positivas, de coisas boas, né? Compartilhe o amor, meus irmãos, por meio da sua vida, de redes sociais, de ligação. Compartilhe o amor. Faça isso. As frases e as músicas de amor ao próximo, elas são ótimas para nós fazer com que sentimentos cresçam dentro de nós. E quando o sentimento crescer dentro de nós, ele vai poder ser transmitido de uma amplitude muito maior. Sendo assim, confira, meus irmãos, aqui, comigo, algumas frases que é importantíssima. Respeitar a liberdade de individualidade de todos é uma forma de amor ao próximo. Respeitar a liberdade e a individualidade. O amor ao próximo é a maior prova de que a humanidade existe, né? Dê amor ao próximo e a vida te dará muito mais do que você tinha antes. Essa é uma frase linda. Dê amor ao próximo e a vida te dará muito mais do que você tinha antes. A irmã Cristiane está dizendo assim, esses dias eu e o Fabrício, Isaías e meu pai estava no farol, o rapaz estava com uma placa pedindo dinheiro. Ficamos falando um para o outro, será que nós o ajudamos? Meu pai respondeu, é melhor vocês dar e não ficar... Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver aqui, Cristiane, porque eu não estou conseguindo ler direito. Falando um para o outro, é melhor vocês darem e não ficar pensando o que ele vai fazer. Faça pela vida e pela alma dessa pessoa. O que ele vai fazer não nos interessa. Achei bonita aquela ação. Eu achei bonita a definição também, Cristiane, está correto. Porque se você ficar imaginando o que ele vai fazer, vai anular a sua atitude, né? E o presbítero João falou perfeitamente. O presbítero Fernando disse, me lembro de um projeto que fizemos no Monte Belo para construirmos um barraco para uma pessoa, onde meu cunhado Isaías contribuiu grandemente para que esse projeto só estou usando como exemplo. Eu estou usando como exemplo. Amém. Uma palavra, por simples que seja, o irmão Gilvan, uma palavra, por simples que seja, muda qualquer ambiente e ou circunstâncias, pois não faz mal ao próximo. Maravilha, meus amados. Olha, muitas contribuições de vocês aí, muito bacana, né? O amor ao próximo consiste em fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Ninguém sabe a dor que o outro passou, nem sabe as lutas que o outro lutou. Ame mais, julgue menos. Respeito o amor ao próximo. Respeito e o amor ao próximo são a base para um mundo melhor. Respeite e ame tudo e todos que vivem à sua volta. Amém, amados? Eu quero me deter por aqui, amados. Eu quero me deter por aqui. Nossa, eu estou maravilhado com a participação dos meus irmãos, participação do nosso pastor Ivanei, presbítero Fernando, irmã Cristiane, irmã Sueli, Gabi,
né? Enfim, todos os irmãos aí que contribuíram falando a respeito disso. Que maravilha, amados, poder dividir esses momentos com vocês, né? Que Deus continue, amados, usando a sua vida, né? Que Deus mostre ao mundo que você é um instrumento de empatia, instrumento de amor ao próximo, né? E que nós possamos exalar, meus irmãos, o perfume de Cristo por meio de nossas atitudes. Que Cristo possa nos lapidar cada dia mais e que nós sejamos melhores hoje do que éramos ontem. E quando é que nós nos tornamos melhor? É quando nós fazemos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então ame, meus irmãos, ame muito, sabe? Ame muito, não perca a oportunidade. Que esse amor, amados, de Jesus Cristo para com o próximo nos constranja a sermos iguais a Ele, a fazer as coisas que Ele mesmo fez. Porque se cada um de nós, meus irmãos, fizermos a nossa parte, como a irmã Sueli colocou aí, né, logo no começo, se cada um de nós fizermos aquilo que Jesus espera que façamos, o mundo muda, irmãos. O mundo muda. O mundo de uma vida muda. Tem pessoas que estão dizendo assim: olha, o meu mundo é uma catástrofe. E Deus vai usar você para mudar o mundo dessas pessoas, através do amor de Jesus Cristo. Então vamos nos juntar. Vamos aproveitar as oportunidades. Vamos amar a quem não tem amor. Vamos nos doar a quem nunca recebeu. Vamos dar. Vamos nos dar. Não vamos emprestar, mas vamos nos dar. Porque Cristo nos amou primeiro e se doou a nós, meus irmãos. Que esta reflexão fique no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. A irmã Simone está dizendo assim: minha mãe dizia, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. É verdade. Meu pai, a irmã Elaine está dizendo, meu pai sempre nos ensinou, faça o bem e não veja quem, sempre faça. É isso aí. Então é isso aí, irmã Laís está dizendo, eu amém, eu creio. É isso aí, meus amados. Eu quero deixar essa reflexão para nós hoje. Que essa reflexão aí, esse estudo seja benéfico para a sua vida. Seja benéfico. Irmãos, eu quero contribuir com você um pensamento que eu tenho comigo. Eu fico imaginando muitas vezes qual é o prazer que uma pessoa sente em ver uma pessoa triste, muitas vezes chorando, às vezes sangrando, irmãos, às vezes destruída. Que prazer é esse? Eu não consigo entender, irmãos. Não consigo entender, de tal forma que eu não consigo planejar esse mal. Eu quero dizer, amados, que nós podemos ser o antídoto para atitudes de outras pessoas. Que nós sejamos o remédio para a alma amargurada. Que nós sejamos o remédio para quem não tem esperança. Que nós sejamos, meus irmãos, a âncora para aqueles que estão caídos. Que Jesus Cristo nos dê essa sensibilidade por meio do Espírito Santo, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Tá bom, meus amados? Eu fico por aqui. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom estar com vocês aqui. Saiam, paz do Senhor, meu amado. Eu quero só fazer uma breve oração, amados, encerrando a nossa live nesta noite. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que nós falamos aqui nesta noite. Como é bom, Senhor, sentir a paz do Espírito, Senhor. Como é bom, Senhor, poder partilhar desses assuntos com os meus irmãos, ó Deus. Senhor, eu quero te fazer um pedido especial. Visita cada um deles, Senhor, que participou dessa live, em nome de Jesus. Visita os que estão mais longe, Senhor. Aqueles que vierem assistir essa live posteriormente, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama o teu poder e a tua graça. Meu Deus, transforma o coração e a mente, Senhor, de todos que aqui estão, para que sejam seres humanos melhores,
para que a tua bênção possa alcançá-los, Senhor. Eu oro abençoando cada vida nesta noite. Livra-os e guarda-os, ó Pai, em nome de Jesus, e nos dê a tua paz e o teu amor. É assim que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Amo vocês, meus irmãos. Nunca se esqueça disso. Fiquem todos com Deus.